Gente, então agora vamos ao nosso conteúdo novo, tá? A gente falou do registro de responsabilidade técnica, a gente falou dos direitos autorais e agora a gente vai falar da tabela de honorários. O que é honorário? Honorário é aquilo que a gente recebe pelo trabalho que a gente fez. Tá? Então, o CAL ele tem essa responsabilidade de nos ajudar a encontrar o preço, né, do nosso trabalho. E então ele desenvolveu essa tabela de honorários, que é um aplicativo que vocês encontram no site do CAL, aplicativo online, que ele pode ser acessado tanto pelo profissional de arquitetura e urbanismo, como também pode ser acessado por outros usuários. Qualquer um que quiser compor um orçamento de arquitetura e urbanismo, né, referente a qualquer uma das atividades. E ele divide essas atividades em 3 módulos, com as 240 e poucas atividades que nós temos de arquitetos e urbanistas, e ele tornou-se uma referência única na questão dos honorários no Brasil. Então ele juntou todas aquelas entidades que a gente viu lá na nossa primeira aula, tudo que elas sabiam sobre essa questão, né, de honorários, e fizeram essa tabela. Essa tabela, ela é uma sugestão, né? A gente não é obrigado a utilizar. O nosso código de ética e disciplina dos arquitetos e urbanistas, ele recomenda que a gente utilize essa tabela, mas nada impede que a gente trabalhe com outros valores, que a gente negocie com o nosso cliente, né? Porque tem muita coisa que vai variar de acordo com a capacidade de produção do escritório, potencial criativo, capacidade administrativa, tá? Então, é uma sugestão, né, que o CAL recomenda que a gente utilize, mas não é uma obrigação do arquiteto urbanista que ele faça seus orçamentos através da tabela de honorários. Mas também o arquiteto ele precisa trabalhar dentro, né, de um preço que seja considerado pelo CAL algo, né, que traga valor para a arquitetura. Então, arquitetos podem ser denunciados por cobrar um valor muito abaixo do mercado, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão do valor que a gente cobra pelo nosso projeto. Então, a tabela, ela tem alguns ajustes, tá? Depois eu vou pedir que vocês entrem no site do CAL e acessem a tabela de honorários. Então, vocês vão ver lá que é possível ajustar a realidade regional. Então, o que é isso? A gente consegue ajustar ao nosso estado. Então, quando a gente vai fazer um orçamento, ele vai permitir lá que a gente escolha o nosso estado. Por quê? Tem uma referência de preço que é chamado de CUB, que é o custo unitário básico de construção, que ele muda de um estado para o outro. Tá? Deem uma pesquisadinha sobre isso aí para vocês verem como funciona o CUB. E aí isso vai fazer com que o valor da construção tenha uma variação de um estado para o outro e, consequentemente, o valor do projeto do arquiteto. Tá? Então, em alguns casos, o CAL ele calcula o valor do nosso projeto em cima do valor da construção. Tá? Então, por isso que ele faz esse vínculo à realidade regional. E o arquiteto ele também consegue ajustar outros encargos, outras despesas que ele tenha no escritório, despesas legais que ele tem. Então, a gente, além de ter essa adequação à realidade regional, a gente também consegue ter uma adequação à realidade do profissional. Se vocês fizerem a simulação de um orçamento lá na tabela, então até desafio vocês a entrarem lá e fazer um orçamento de uma residência comum de, sei lá, 200 metros quadrados, vocês vão ver que com a configuração que está lá na tabela, vai dar um valor muito alto pelo custo do projeto. Então, talvez, né, a tabela ela não seja muito utilizada por conta disso. Mas é uma referência que a gente tem. Talvez se a gente não utilizar o valor que a tabela nos dá, ela é um respaldo, ela é uma forma da gente pensar no nosso orçamento também. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa referência através do nosso conselho. E o arquiteto urbanista, toda vez que ele for realizar uma atividade para algum cliente,
ele é obrigado, né, a fazer um orçamento prévio, tá? A gente não pode começar uma atividade sem passar o valor para o nosso cliente, tá? Então, isso parece, né, algo básico, né, de uma venda, mas só para, né, deixar bem claro. Então, a primeira coisa que a gente faz para o nosso cliente é conversar com ele, né, ver qual que é a necessidade dele, e aí a gente passa um orçamento para o nosso cliente. E aí o cliente ele vai ou não aceitar o nosso orçamento. E é importante dizer, né, que além do CAL dizer que a gente deve fazer esse orçamento prévio, a gente também está relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. Nós, como arquitetos e urbanistas, somos servidores, né, nós somos considerados... desculpa, esqueci a palavra. Nós somos servidores, né, nós levamos serviços para essas pessoas, né, vendemos produtos para esses nossos clientes. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele deve ser seguido pelos arquitetos e urbanistas, tá? Nós somos prestadores de serviços, lembrei a palavra. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor está escrito que é obrigatório uma apresentação prévia de um orçamento com todas as condições do nosso trabalho, tá? Então, o orçamento é uma ordem de serviço. A gente faz o orçamento e o cliente diz se ele aceita ou não, onde ele autoriza que a gente faça os nossos serviços, tá? Então, lá no Código de Ética, né, diz que o arquiteto urbanista ele tem que condicionar todo o seu compromisso profissional a essa proposta técnica, né, ou orçamento prévio, com todos os detalhes daquilo que a gente vai entregar para o nosso cliente. Tá? Então, quais são os produtos, né, quais as etapas, como que a gente vai trabalhar, quais são os prazos para a entrega dessas etapas, qual é a remuneração, a forma de pagamento, se vai dividir, se é cheque, se é cartão, se é à vista. Tá? Então, tem que estar tudo nesse orçamento. E a gente já falou um pouquinho sobre isso, o arquiteto ele também não pode propor os seus honorários visando obter vantagem em cima de uma proposta já feita por outro arquiteto. Né? Cada um tem o seu preço, cada um tem, né, de acordo com aquilo que ele entrega, com, né, a sua capacidade, ele vai ter o seu preço e a gente nunca deve fazer o nosso preço baseado no preço do nosso colega. Tá? Então, sempre que a gente for iniciar um trabalho relacionado à arquitetura e urbanismo, o primeiro passo é a gente fazer esse orçamento. Quanto custa o meu projeto? E o que eu vou entregar para o meu cliente, como eu vou entregar e como ele vai me pagar. Tá? Então, daí a gente tem uma ordem de serviço. A partir do momento que o meu cliente disse, ok, eu aceito a sua proposta, a gente vai começar o trabalho. Tá? Lembrando que nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas antes de iniciar, a gente faz um contrato de prestação de serviços, tá? Que é diferente desse orçamento. Então, o orçamento é onde eu estou dizendo para o meu cliente quanto custa o meu serviço, tá ok? Então, vamos para a atividade que vocês vão fazer aí e vão me entregar, né? Postar para mim lá no fórum do estúdio. Então, vocês vão acessar a tabela de honorários do CAL. Se vocês digitarem lá, né, CAL PR ou CAL BR, vocês vão ter acesso ao site do CAL. E aí vocês vão encontrar lá, tem um ícone tabela de honorários. Vocês vão entrar nessa tabela, vocês vão ter que fazer um cadastro de vocês, e aí vocês vão ter acesso a essa tabela. E lá vocês vão encontrar alguns parâmetros, tá bem no cantinho do lado direito, com aquele símbolo de engrenagem, de configuração, tem alguns parâmetros, e vocês vão encontrar lá dentro encargos sociais, despesas indiretas e despesas legais. Eu quero que vocês entrem nesses parâmetros e listem para mim lá no fórum 2 itens que vocês encontraram dentro desses parâmetros. Por que eu quero que vocês vejam isso? Né? Essas despesas que vocês têm aí, elas vão influenciar no preço do nosso projeto. Tá? Então, às vezes a gente não sabe muito bem de onde tirar o preço, mas vocês vão ver, por exemplo, lá nas despesas indiretas, que o arquiteto tem vários custos por trás do projeto. Né? Se a gente assina uma revista, a gente tem uma despesa indireta por trás desse projeto. Então, eu quero que vocês vejam quais são as despesas que a gente tem de encargos sociais, de despesas indiretas e de despesas legais e escolham 2 de cada para colocar lá no fórum para mim,
tá? Então, essa participação de vocês no fórum vai contar como a presença de vocês na nossa aula. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Aguardo vocês lá no fórum e qualquer dúvida que vocês tenham, tanto dessa matéria ou qualquer outra coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até mais!